dizendo boa noite, né? Acaba sendo bom dia, boa tarde, depende do horário que a pessoa possa vir a assistir quando está gravando, e que possam ter bons olhos junto à sensibilidade deste momento, porque nos remete a muitas questões pessoais, né? Nessa casa acolhedora que um dia me recebeu. Eu lembro lá nos fundos da casa do Cezinho, que a gente ficava lá para as palestras, para os estudos. Sempre gostei dessas coisinhas assim simples e aconchegantes que fica na memória da gente, né? O cadeirante com aquele jeitinho super simples e carinhoso para lidar com a gente, um exemplo, porque com todas as dificuldades estava sempre ali presente no trabalho. Então a gente fica um pouco emotivo mesmo, né? E aí eu não sou lá boa cantora, nem para tocar o violão, estou meio destreinada, mas fiz um esforcinho aqui de treinar aquela música Santa Casa Santa, do Carlinhos de Jesus, porque ela é emocionante para falar com essa sensibilidade da casa espírita, do centro espírita, quando a gente participa, né? E essa casa me acolheu, fui trabalhadora aí há alguns anos, e nunca deixo de ser, sempre falo isso, né? Eu estou com vocês. E aí a gente canta, né? Um pouquinho. Aqui, nesta casa eu me entrei, e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A
casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Carlinhos foi muito feliz, posicionando esse aconchego de casas que nos acolhem para trazer o trabalho da seara espírita cristã. E assim, imbuídos desse sentimento nobre de gratidão, né? Pela casa que nos acolhe, pelas pessoas com quem estamos convivendo, muitos dias na semana, às vezes 2, 3 vezes, né? As reuniões, os estudos, as palestras, essa água da paciência, essa bondade divina nos favorecendo a chegar nesses pontos de luz. E quando a gente diz seara espírita, é um campo semeado. Já vem aí desde 1857, trazendo esse legado para nós, né? E Emmanuel coloca no livro da Esperança, né, através do Chico, no capítulo 73, esclarecendo sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no item 44, assim como ele faz no capítulo 121 do livro Caminho, Verdade e Vida, com o mesmo evangelho, colocando a cada uma certa postura de trazer para nós o ensinamento do evangelho, mostrando esse leque. A gente vai encontrar até outros estudos, com certeza, né? Mas num pequeno trecho dizendo assim: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos no espinheiro, nem uvas nos abrolhos. Parece piada, né? Uma árvore de maçã não vai dar manga, né? Mas aqui ele esclarece, Jesus fala com propriedade, né? Que o fruto que vai ser conhecido, a gente sabe que figo não vai colher em espinheiros, em conflitos, e nem as uvas nos abrolhos, que é uma planta rasteira, espinhenta também, lá do Mediterrâneo, que a gente até nem conhece, se não foi para as bandas de lá, né? Mas ele faz essa comparação e Emmanuel vem esclarecer dentro dessa conduta da seara espírita, que se a gente penetra a seara espírita,
nós precisamos reconhecer o cristianismo redivivo e que se configura nas menores atividades. E é para a gente não ficar restringido a expectações, a expectativas. É para a gente sentir mesmo, conforme quando Jesus caminhava no deserto, à beira do lago, da praia, nos ambientes onde ele passava, trazer a presença de Jesus nos ensinamentos do Evangelho, o favorecimento da doutrina. E eu coloquei, quando estava fazendo esse estudo para o Café com o Evangelho, esse sentimento de lembrança também de quando eu li a primeira vez o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu comecei a degustar cada palavra e assim parecia que eu não estava vivendo ali, naquele mundo que eu estava vivendo, cheio de turbulências e conflitos, porque eu estava na presença do Cristo de uma forma tão carinhosa, com aqueles espíritos amigos, através da codificação do Kardec, trazendo palavras tão confortadoras, limpando o véu dos meus olhos, da minha cegueira. E isso era um conforto muito grande, que eu queria conhecer mais, né? E assim Emmanuel fala que nesse campo de fé, a gente não vai ter rituais, símbolos, convenções, nem exigências. É como se a gente tirasse as viseiras, aceitando todas as crenças, respeitando as religiões, com aquele sentimento nobre de que somos todos irmãos. Aí a gente vê que às vezes muitos buscam pela dor, outros pelo amor, mas a maioria de nós vai pelas dores para tentar entender o porquê de estar aqui, né? E muitas respostas a gente encontra. E Emmanuel vai fazendo esse esclarecimento, ponderando para nós, que às vezes a gente vai ficar naquela pieguice de buscar só as mensagens do alto, do além-túmulo, egoisticamente por conta da nossa própria dor, como no princípio muitos o fizeram, porque nem imaginava que era um certo egoísmo. Muitas mães que buscavam uma palavra de conforto de um filho que tinha partido, e o Chico ali, psicografando com carinho, né? E aí a gente vê que ele fala sobre isso, né? Que nós vamos ver amigos diversos que, além de perder a presença de seres inesquecíveis, também foram privados da intimidade doméstica. Quantos órfãos que ficam também. Então, que a gente tem que ponderar sempre esses equilíbrios, né? E aí ele fala que a gente solicita cuidados para o nosso filho, mas quantas mães são zelosas e precisam do poder público para socorrer os próprios filhos, que às vezes estão nos crimes, nas drogas. Então, que a gente tem que ter esse olhar mais coletivo, menos eu, mais o todo, né? Ele fala, se você pede pela cura da enfermidade sua mesmo, ou de um ente querido, olha que forte. Você vai contemplar aqueles que trazem moléstias irreversíveis e que, se chegar uma frase de esperança até eles, eles vão louvar as dores da própria vida, compreender o porquê daquele momento de dor, né? E assim ele vai falando. Uma coisa que ele fala, se a gente roga conselho para um determinado assunto, a gente tem que perceber que à frente de nós existem diversos irmãos que nunca tiveram em toda a existência
até a bendita oportunidade de ter um livro às mãos. E a gente tem, às vezes, os livros que olham para a gente olha para eles. Olha, eu queria ler esse romance do André Luiz. Eu podia participar do grupo lá de estudo da Joana de Ângeles, mas a gente vai protelando na ociosidade do tempo, das horas, diante de todo esse arsenal de amor que está aqui para nós, né? Porque olha só o que ele alerta com força para a gente, que se o plano superior já te permite pisar na seara espírita, não te limites à prece. Não que a prece não seja importante, mas às vezes a gente participa de grupos, até mesmo da seara espírita, e alguém pede uma oração, igual a Dora falou mesmo lá, e eu busquei esse ensinamento, né? Que a gente às vezes coloca aqueles emotion de prece, mas será que a gente para mesmo, até mesmo para fazer uma vibração de amor para aquela pessoa que está precisando naquele momento de cuidados? Essa questão da empatia pelo outro. Nós mesmos, nos meios espíritas, se fosse levar pelo nosso lado enquanto homens, estaríamos falhos com relação a essa questão de ter o tato para lidar uns com os outros, não é verdade? Nós sentimos que, às vezes, o outro está bem resolvido, vai fazer aquilo ali, que não precisa de um aconselhamento. Ou, às vezes, a gente não para escutar também, né? E aí a Dora faz uma lembrança, e eu tenho divulgado o que ela falou, né? Grande estudiosa, e que trabalho bonito, Café com Evangelho, todos os dias, essa disponibilidade para o trabalho na seara espírita, de 7 às 8 da manhã. Para quem ainda não assistiu, vale ver, né? Ela ainda fala que assiste o Mildinho, que são palestras e estudos também, do Aloysio Elias, eu não conhecia. E ele conta num dos estudos sobre cartas e crônicas do Chico, esse livro, uma passagem que vem esclarecer muito bem essa questão da seara espírita para nós. Quando Humberto de Campos, o irmão X, ele fala que a quantidade de espíritas que ficam dando recados após o desencarne nas reuniões mediúnicas, que a maioria é de arrependimento. Oh, eu achei que estava fazendo, que estava abafando e acontecendo, e, no entanto, estou aqui lamentando a perda do tempo que eu não usei na forma adequada. Gente, quando fala isso, é para mim, primeiro, que dói mais, né? Essas questões. É o olhar de cada um. Nós precisamos ter o olhar do cuidado para com o outro, do autoconhecimento, dessa reforma íntima para conosco mesmo, mas aí ela vai e conta. Ele conta lá ainda, continua, que Allan Kardec teve um sonho e encontrou-se com Lutero no plano espiritual. E ele levou ele a um lugar onde havia muito sofrimento. E perguntou, questionou para ele, você identifica o que seriam esses sofredores? E ele fala, os que crucificaram o Cristo, só pode. Não, não são eles, não. Então, seriam os imperadores romanos que impuseram
tanto sofrimento para a humanidade e agora estão em sofrimento? Não, não. Esses já se elevaram. E Kardec ficou com aquele questionamento: como assim? Quem são esses irmãos sofredores aqui? Naquela época ainda não tinha os espíritas. Hoje talvez tenha algum quadro aí meio complicado assim, mas eu lembro do Voltei, né? Do irmão Jacó. Vale a gente também estudar esse livro. Aí ele falou: sabe quem está aí sofrendo? Aqueles que no mundo estavam plenamente educados no bem e na verdade, olha só. Mas principalmente os cristãos infiéis de todas as épocas. E isso cala fundo na nossa alma, porque aí no outro dia, Kardec acordou com esse sentimento e fez a questão 642 do Livro dos Espíritos. E perguntou assim: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Não. Eles respondem: é preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Quer dizer, não é não fazer o mal, é não fazer o bem quando você pode fazer, né? E principalmente por você mesmo, começando consigo próprio. Seja o exemplo que quer mostrar para o mundo, né? Gandhi, me parece que falou isso. Aí a gente pensa: se eu pisei aqui na seara espírita, que eu não me permita ficar paralisada, que eu haja, que eu movimente. E aí a Dora ainda comenta: nesse frio, os mendigos, se você tem um casaco e está caminhando e viu alguém, doa. Quanto trabalho de caridade com as cestas básicas, com a ajuda desses irmãos, também dando a palavra e dando o alimento, né? Nós sabemos que cada pessoa dentro do grupo espírita tem uma função. E aquilo que a gente tem de melhor, a gente tem que doar, né? Se eu sou muito boa numa limpeza, ou em fazer um chazinho, né, tia Rita? Um bolo. A gente vai fazer algo que seja agradável. Se eu sou boa aqui na parte tecnológica, para estar divulgando aqui, gravando, como a Gilmara fez, o Neivaldo com as orações, a Kelly com a responsabilidade, com a prece, com o carinho junto a todos nós, né? É isso. Uns ouvindo os outros, se afinizando. Mas quando a casa é muito grande, costuma trazer conflitos também entre nós, né? Se fosse levar pelos homens, tudo estava sendo perdido mesmo, né? Nós precisamos medir com a mesma medida que medimos os nossos atos, né? E assim é que eu lembrei de uma história de um monge com os discípulos, e um dos discípulos quis sair, porque ele falou assim: infelizmente, eu não vejo solução. Aqui tem muita coisa errada. Eu vejo que o fulano fala que é para fazer isso, faz aquilo. Eu vejo que o ciclano fez outra coisa. E assim vai, ninguém faz direito. É com a paciência, a água da paciência, sem a perfeição. E aí o mestre lá, o monge, fala: eu vou te pedir um exercício, que você siga
com um castiçal, com uma vela, em volta de todo o templo, e sem deixar apagar a luz da chama. Ele, tá bom, antes de você ir embora, faça isso. E ele fez. Fez aquela sequência todinha, devia ser um templo muito grande, aquele cuidado para não deixar apagar a vela. Quando ele chegou, o monge perguntou. Eu já vi isso até com outras religiões, tá? Mas eu li a primeira vez com um monge indiano, né? E aí ele fala, o que você viu então agora hoje? O que você me fala das pessoas, de tudo? Ué, mestre, eu não pude ver nada. Eu fiquei cuidando da vela, cuidando da chama. Como é que eu ia ver alguma coisa? Aí ele falou, pois então, é assim que deve seguir, cuidando da sua luz para que ela não se apague com as críticas e os julgamentos, fazendo a sua parte. E o outro se responsabiliza pelos próprios atos, do jeito que é, pela parte que lhe cabe, né? Isso ecoa fundo na nossa alma, porque às vezes a gente se pega nos julgamentos. E é da nossa natureza, né? Ter aquele olhar crítico, mas que seja não para punir ou para condenar, que seja para que eu não faça da mesma forma. Porque se eu ainda enxergo isso, é porque eu tenho em mim também. Né? Então, que eu pese com a medida da harmonia e do equilíbrio, compreendendo que se eu tivesse no lugar daquela pessoa, o que eu ia poder oferecer? Que às vezes ela ainda não está tão preparada para aquilo, né? Mas com o tempo a gente vai melhorando, vai se aperfeiçoando, dia após dia. É com a água da paciência, com a prece. Eu lembro que quando eu não tinha muito conhecimento espírita, eu dava aula para as crianças, tinha umas crianças muito rebeldes. Eu ficava de noite, eu fazia uma oração para o anjo da guarda de cada um, para que no outro dia eu pudesse trabalhar com eles em paz e que eles pudessem servir daqueles ensinamentos. É igual quando a gente faz aqui, né? Inicia com a prece, com a oração, buscando essa conexão com os espíritos maiores, os nossos irmãos abnegados que nos sustentam, que estão junto ao trabalho. E ainda assim a gente ainda fica apreensiva. Eu lembro que o Sr. Luiz, né, numa das reuniões mediúnicas, fez um estudo, e eu não consigo lembrar agora do livro, mas era falando das sombras querendo dissipar as pessoas do centro espírita lá, da reunião, para atrapalhar, né, os obsessores. E eles, trevosos, arrumavam de tudo enquanto era jeito para tentar pegar aqueles irmãos ali. E não conseguiam. Aí um foi e teve a ideia. Vamos disseminar a ideia de que eles não são bons o suficientes. Eles vão acabar desanimando. E é isso que às vezes a gente se pega, achando que é muito para mim. Para que eu vou ficar achando que eu sei falar? O meu coração está disparado aqui, eu tenho um pouco de timidez, né? Mas aí cabe a nós, né? Parar e perceber que esse desânimo que é infiltrado atrapalha que a nossa palavra, que o nosso carinho chegue a outras pessoas. Isso é muito profundo, porque aí dissemina mesmo e as pessoas fazem debandadas e saem. Muitos, às vezes, conforme lá na questão 642, o bem que não haja feito também é um mal, né?
Então, quando eu me travo do trabalho, na direção de algum departamento, eu já fiz isso, porque às vezes a gente não se concilia muito bem, não comunga com os corações que estão ali no trabalho, a gente perde a oportunidade de adquirir esses conhecimentos de uns para com os outros, né? E nós temos as nossas falhas, e muitas vezes a gente deixa de estudar os livros, porque ali tem conhecimentos que vai buscar o nosso inconsciente, e a gente às vezes não quer ver aquela sombra para trabalhar, né? Para umas próximas encarnações. E aí a gente foge, não faz o bem nem para nós mesmos, né? Então nós temos que nos policiar muito, porque Emmanuel vai e fala assim, olha, todos os tipos de rogativa que se voltem para o bem infinito são respeitáveis. No entanto, olha isso, pense em nosso divino mestre, que orou auxiliando e realiza algo de bom em favor dos irmãos em humanidade que ele mesmo nos apresenta. Nada é por acaso, todos os que cruzam nosso caminho, seja no trabalho, numa casa, num centro espírita, onde estivermos, né? Que nós possamos perceber que é os irmãos em humanidade que estão a passos conosco, assim como no seio familiar, junto aos entes queridos, afins e aqueles para resgatar, né? Algumas questões. É esse processo de vislumbrar estas verdades, a morte que não existe, mas principalmente, ele esclarece aqui, espiritismo é cristianismo. E cristianismo quer dizer Cristo em nós, para estender o reino de Deus e servir em seu nome. Aí, quando eu falo isso, eu lembrei de quando eu tocava violão na igreja católica, né? Lá na minha cidadezinha, e cantava, e isso me deixava assim muito feliz, esteja eu onde estiver, igual eu vejo nos irmãos de outras religiões, esses cultos, essas missas, esse envolvimento com a arte, que traz essa sensibilidade para os nossos corações. Nós, na Seara, também precisamos que acordem mais as músicas, as poesias, os teatros, assim como tem os filmes que trazem essa abordagem tão linda do livro para as telas de cinema, que continue acontecendo esses trabalhos, né, do Cristo vivo em nós, Rede Viva. Outro livro que é Paulo e Estevão, do Emmanuel, que Chico já se via vislumbrado ali, sem o fanatismo, né, gente? Para a gente não se prender a achar que é a melhor religião do mundo. Não é nesse sentido. Mas é como se transportasse a gente para outra esfera, né? Outra dimensão. Vale conferir. Um seminário que tem, que às vezes leva 2 horas, igual um filme, e a gente não tem paciência, às vezes, de assistir, fica pensando, vai ficar cansativo. Mas o Haroldo Dutra faz um paralelo maravilhoso. Nós temos trabalhadores abnegados demais aí, trabalhando em favor do Cristo em nós e da doutrina espírita, sim, como uma revelação que clareia o nosso entendimento. Clareou o meu. Sei que existe muitas outras coisas, mas é igual no canal Fronteiras do Pensamento Espírita, o Wanderson, lá do Fé e Caridade, o Vandão, me enviou esse vídeo e eu agradeço muito, porque aquele senhor lá desse canal,
que eu não vi bem o nome dele, mas é Fronteiras do Pensamento Espírita. Outro trabalhador, meio que no anonimato, e não, que a gente precisa seguir, né? Ele ressalta que Kardec entendia que a religião é que se ancora na ciência, e não o contrário. E ele fez do espiritismo um corpo doutrinário e não sagrado. Não foi com a pretensão de verdades inquestionáveis. Há que se questionar. Porque, na verdade, o que ele queria mesmo era nos ajudar na experiência cotidiana, trazendo esses preceitos de moral, de respeito, de carinho, essa fraternidade cristã, né? É o que os bondosos amigos fazem por nós, esse trabalho maravilhoso. O Chico, o Divaldo. Gente, é difícil falar porque são tantos nomes, né? Anete Guimarães, Rossandro. A gente tem, assim, maravilhosos irmãos. Eu agradeço muito a Sueli Caldas Schubert, conterrânea aqui de Juiz de Fora. Quando eu li o livro dela, eu não frequentava nenhum centro na época, era obsessão, desobsessão. Gente, a máscara cai, a claridade surge ali, né? É um assombro de verdades que você nem imagina. E com aquele trabalho carinhoso ali de trazer uma palavra que acorde para a gente. Então, esse senhor ainda vai e continua falando lá nesse canal, né? Sobre ser sagrado ou ser doutrinário, que as lições que Kardec queria trazer não era para adoração, era para justamente ter um estímulo à pesquisa, ao livre pensamento, à filosofia. Essa parte eu gosto muito. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, elas vão se engrandecer caminhando de par com a ciência. E o Haroldo Dutra faz esse paralelo até do Evangelho, junto à parte do livro, né? Paulo e Estevão, esclarecendo datas e muitas coisas, favorecendo ali a nossa compreensão. Eu assisti um seminário do Apocalipse também e achei assim muito esclarecedor, muitas questões. Já não há aquele medo do fim do mundo, dos tempos. Não somos só nós, essa casquinha, né, do planeta, há um cosmo imenso aí, imensurável, e eu não tenho condições para isso. Mas se eu tenho para o lado sensível, para o lado da poesia, eu vou trabalhar nessa parte. Cada um com o seu olhar. Os matemáticos, os cientistas. É isso. Nós temos a nossa parte para contribuição. Aqueles que abraçam a causa das cestas básicas, eu admiro muito. Eu ainda sou pequena nisso. Queria ter mais essa coisa, mas eu também tenho que não me punir e me respeitar no meu jeito de ser, né? Cada um dando a sua contribuição e se entendendo e respeitando. Porém, eles dizem que a verdade é algo a ser buscado constantemente, conforme o pesquisador propõe com relação à ciência. Kardec assim o fez, né? Ele buscou frente a frente essa parte de lidar com a ciência também. André Luiz, muitos já falam sobre a glândula pineal, é uma que eu lembro muito, que eu já vi estudos, que é maravilhoso. Só depois de um tempo que ele havia escrito o livro, através do Chico, que ele já falava na glândula pineal, é que a ciência percebeu. Então, a gente vê que tem um campo amplo aí, né? E vai sendo cada vez mais descobertos.
A divina providência, gente, reside em toda parte, e nós haveremos de colher fruto suave e doce da videira. Essa videira, quando eu pensei na videira, sabe o que eu lembrei? Daquele desenho da videira, da parreira de uva, no livro dos Espíritos. E por que dessa colocação de Jesus fazendo esse comparativo, né? Se ele já falava da revelação, a terceira, já lá a época dele, e aí vem o livro dos Espíritos com aquela parreira, e essa passagem aqui fala justamente disso. Nem uvas nos abrolhos a gente vai colher. Então a gente tem que ver de onde nós queremos tirar essas uvas docinhas para colher, né? E aí, no capítulo 21 e no item 8 do Evangelho, Kardec coloca assim: é assim, meus irmãos, que deveis julgar examinando as obras. Se os que se dizem vestidos de poder divino e que revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se eles possuem o mais alto grau, as virtudes cristãs e eternas, que sejam a caridade, o amor, a indulgência para com as faltas alheias, a bondade que concilia os corações, então hás de dizer: estes são realmente enviados de Deus. Então a gente precisa medir, ver, ponderar, olhos de ver, ouvidos de ouvir e enxergar. Assim que nós estejamos colaborando de alguma forma nessa semeadura, nessa plantação da doutrina, que é tão reveladora para nós, que a gente coloque a mão na consciência, né, onde está a lei de Deus escrita, na nossa consciência, no nosso íntimo, para que a gente faça esse paralelo de caminhar com a tecnologia, mas também com a moral, né? Passando essa parte para aqueles que estão à nossa volta, como se Cristo vivesse em nós. É difícil, é. Muitas vezes vamos julgar e tudo, mas vamos trabalhando com carinho nisso aí. Porque os males da humanidade provêm das imperfeições dos homens. Pelos seus vícios é que eles se prejudicam uns aos outros. E enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. A lei civil, ela apenas modifica a superfície. Somente a lei moral pode penetrar o fórum íntimo da consciência e reformá-lo. Aqui, Allan Kardec, nas obras póstumas, um credo espírita, que a gente saiba que é isso. A lei moral penetrando o fórum íntimo da consciência pode fazer essa reformulação e fazer-nos melhores, dia após dia, galgando os nossos passinhos, as nossas subidinhas de degrau em degrau, né? E a gente, então, para homenagear aqui com muito carinho o Centro Espírita Jerônimo Mendonça, os irmãos Cezinho, o Betinho e o Marquinho, né? Nós buscamos com muito carinho, mais pela convivência com o Cezinho que eu tive, né? Que é de onde eu tiro aqui um pouco a inspiração, é que surgiu a poesia, né? Diante da própria dor, não se paralisaram, seguiram o exemplo com louvor do nosso gigante deitado. Jerônimo, que leva o nome desse centro agraciado,
com um mentor tão querido, o Mendonça, muito estimado. Cezinho e seus irmãos, que cumpriram seu legado, vivendo aqui na terra como cadeirantes aprumados, despojados de vida afetiva, mesmo que ficassem enamorados, aceitando a condição na vida de viver sob cuidados. Buscar as coisas do espírito, a moral e o evangelho, compartilhando com os amigos tristezas e alegrias desta terra, sendo exemplo de resignação, deixando o próprio problema do lado, altruísmo, compaixão, anonimato era o esperado, rodando a cadeira na direção da caridade, para consigo e com o outro também, com palavras de conforto, que até hoje nos faz bem. Rogamos à Virgem Maria e ao Mestre nosso Senhor, que eles façam companhia, estejam aonde for. Em breve nos encontraremos como família espiritual, que buscam na mesma causa a ascensão e o calor de seguir os ensinamentos do Cristo. Em palavras, atos, amor. Assim, meus irmãos, que nem tivesse gravado e que nem fosse para um público maior, mas que se chegasse ao coração de cada um deles, onde eles estiverem agora, o nosso agradecimento sempre, a nossa gratidão por ter tido esse empenho de iniciar com o trabalho. Centro Espírita Jerônimo Mendonça. Que o mentor e assim esses irmãos que já partiram estejam conosco, hoje e sempre. Muito obrigada pelo carinho. Sim.